Em um dia comum de maio de 1993, Christopher Byers, Michael Moore e Steve Brandt, 3 amigos de 8 anos de idade, saíram para andar juntos de bicicleta. Eles moravam em West Memphis, Arkansas. À noite, eles ainda não tinham voltado para casa e os seus pais ficaram muito preocupados e entraram em contato com a polícia. No dia seguinte, eles foram encontrados sem vida. Ao fim da investigação, 3 jovens fora do comum foram considerados culpados, e eles 3 ficaram conhecidos como o Trio de West Memphis. Esse caso acabou inspirando o personagem Ed Manson de Stranger Things. E é sobre essa história que a gente vai conversar hoje. Ah, e fica tranquilo que não vai ter spoiler. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Falem oi, galeras. Oi, galera. Hoje a gente tá aqui no Museu Mariano Procópio, que é um museu, assim, bem famoso aqui na nossa cidade, Juiz de Fora. Tem um parque lindo, gente. Vocês ainda vão ver outros lugares aqui do museu no canal. Pra gente contar essa história que é bem revoltante, assim, bem revoltante. E inspirou esse personagem incrível que é o Ed, da 4ª temporada de Stranger Things. Vamos pro caso, porque o caso, ó, é longo. Em 5 de maio de 1993, por volta ali de 8 horas da noite, o John Byers ligou pra polícia porque o filho dele, o Christopher, ele não tinha voltado pra casa. Ele saiu pra andar de bicicleta, brincar, e ele não tinha voltado pra casa. O John e a Melissa, que são os pais do Christopher, tinham visto ele pela última vez mais ou menos ali 5h30 da tarde. Alguns minutos depois, a polícia recebeu mais 2 telefonemas, da Dana Moore e da Pamela Hobbs, que eram 2 mães que também estavam ali relatando o desaparecimento do filho delas. A última vez que a Dana viu o filho dela, o Michael, ele tava indo passear de bicicleta com 2 amigos, e a Pamela, a última vez que ela tinha visto o filho dela, o Steve, ele tava indo pra escola. Uma notícia de 3 crianças desaparecidas que não voltaram pra casa, 8 anos de idade, é uma coisa de se espantar, é uma coisa de se ficar preocupado, então as buscas começaram ali imediatamente. Eles começaram a fazer a busca por uma floresta chamada Robin Hood Hills, que é perto ali de onde os meninos costumavam brincar. Mas naquele mesmo dia da busca, eles não encontraram nada. No dia seguinte, as buscas continuaram e um dos policiais encontrou ali um tênis boiando numa vala. E logo depois, os corpos das crianças foram encontrados. Agora vai vir uma descrição meio pesada dos corpos, de como foi encontrado. Se você for um pouquinho mais sensível, eu peço que você pule uns 30 segundos do vídeo, porque essa descrição acaba sendo um pouco importante pro desenrolar da história. Vamos lá. Os meninos estavam nus, os bracinhos estavam amarrados à perna deles, ao tornozelo assim, com os próprios cadarços. Eles tinham ferimentos por todo o corpo, tava tudo cortado, os corpos deles. Parece que tudo era mais direcionado pro Chris, porque ele tava muito mais cortado do que os outros meninos, inclusive os órgãos genitais dele foram decepados. O Chris morreu por conta dos ferimentos, e os outros 2 meninos por conta dos ferimentos e afogamento. Depois que a notícia se espalhou, né, que esses meninos foram encontrados e da forma que eu contei pra vocês, logo começaram os rumores de que isso foi obra de algum satanista, obra de adoradores do diabo, que foi uma espécie de culto, sacrifício humano. E agora, nesse momento, é importante eu ambientar vocês onde ficava West Memphis. West Memphis ficava no Arkansas, num lugar conhecido como o Cinturão Bíblico. Então, gente, eu não preciso nem falar muito que crenças religiosas, principalmente o cristianismo, se não exclusivamente o cristianismo, era muito forte na cabeça das pessoas, e as pessoas levavam isso muito a sério. As pessoas eram muito carolas lá, sabe? O que fugisse do normal era considerado do diabo, satanista e coisas do mal. O inspetor-chefe da investigação, que é o Gary Gitchell, e vocês vão ouvir muito falar o nome desse rapaz aqui a partir daqui, nessa história, ele vai aparecer bastante. Ele não fez nada pra desmentir esses rumores. Na verdade, quando ele foi dar entrevista sobre o que estava acontecendo, né, porque enfim, 3 crianças morreram, então essa notícia começou a se espalhar muito rápido. Quando ele foi explicar a situação, ele disse que a investigação estava levando em consideração de que foi realmente um culto satânico, sabe? Uma coisa bem do diabo. Ó a ambientação do trem pra vocês. Vai ter trem. Tem trem aqui perto. Quase que imediatamente, no dia 7 de maio, uma pessoa começou a ser suspeita
pelo crime, e essa pessoa era o Damien Echols. Ele era um adolescente de 18 anos que tinha largado o ensino médio, e ele, gente, era o seguinte, vamos lembrar que eu acabei de falar pra vocês que essa cidade era bem carolinha, era bem cristã, e isso era muito impregnado na cidade. E o Damien chamava muita atenção porque ele gostava de coisas que geralmente as pessoas não gostavam. Ele gostava de rock, ele gostava de coisas de terror, ele andava todo de preto, tinha várias tatuagens pelo corpo, era uma coisa mais trevosa. E, gente, pra piorar, pra botar aquela cerejinha no bolo, o Damien, ele gostava muito de estudar Wicca. E eu não sou a melhor pessoa aqui pra falar pra vocês o que exatamente é Wicca, mas naquela cidade era vista como coisa do diabo mesmo, assim, ocultismo, satanismo e, enfim, uma coisa que desviava da fé cristã. Algumas fontes também afirmam que o Damien, ele tinha transtornos psicológicos bem fortes. Ele tinha depressão, tinha tendência a tirar a própria vida, a gente vai falar assim pra tentar manter a monetização desse vídeo. E também falam em algumas fontes que ele ficou num centro de detenção durante um tempo. Então, a junção de todas essas coisas fez ele ser o centro ali das atenções na hora da investigação. O Damien disse à polícia que ele não conhecia os meninos, ele nunca tinha ouvido falar dos meninos. Ele falou que provavelmente quem cometeu esse crime era um belo de um doente. E ele disse também que no dia em que os meninos desapareceram, ele estava em casa com a mãe dele. O Damien voluntariamente participou ali do teste de polígrafo. Participou, parece que é um programa. Mas ele fez o teste do polígrafo. E o técnico que estava lá, né, o oficial que estava lá pegando o áudio dele, fazendo o teste, disse que ele gravou respostas significativas indicativas de engano. Mas, gente, é importante dizer que o teste do polígrafo não é uma coisa 100% confiável. Inclusive, o teste do polígrafo não pode ser usado, a gente já viu isso em alguns vídeos aqui do canal, que o teste do polígrafo não pode ser usado em julgamentos. Porque ele não é confiável, não é uma fonte certa, sabe? Geralmente ele é usado ali pra pessoa acabar confessando, essas coisas. Então assim, mas de qualquer forma, essa foi a resposta do oficial que tava ali pegando as respostas dele. Logo de início, a polícia também levou em consideração que não foi só uma pessoa que cometeu esse crime. Porque eram 3 meninos, eles poderiam fugir, poderiam gritar. Se fosse uma pessoa só, a pessoa não ia dar conta de fazer o que fez. Então, a polícia começou a procurar outras pessoas que poderiam estar envolvidas junto com o Damien. E aí elas foram em quem? No melhor amigo do Damien. O Jason Baldwin, ele se tornou mais um suspeito desse crime. Ele era um adolescente de 16 anos que também gostava ali de um rock and roll, gostava de usar preto. Ele era o melhor amigo do Damien e a gente sabe, né? Quando duas pessoas têm gostos parecidos, elas acabam se dando bem e aí elas convivem e é isso, sabe? O Jason também acabava estudando Wicca, ele se interessava pelos mesmos assuntos que o Damien. Então, gente, ó, encaixe perfeito ali pra colocar ele como suspeito junto com o Damien. Outro suspeito era o Jesse Miskelly. Ele era um adolescente de 17 anos de idade e ele tinha um QI muito baixo. O QI dele é 72. Eu não entendo de QI, mas pelo que eu vi, é um QI considerado abaixo do normal. E ele convivia em sociedade como uma criança. Segundo as fontes, ele tinha a mentalidade de uma criança de 6 anos de idade. O Jesse, ele até conhecia o Damien e o Jason, mas ele não era, tipo, melhores amigos, sabe? Eles conheciam, mas aquela coisa, né? Você conhece alguém, você sabe que a pessoa existe. E assim como o Damien, o Jesse também tinha deixado a escola. O Jason não, o Jason tava estudando ainda. No dia 3 de junho de 1993... Eu achei que eu ia cair pra trás aqui agora, juro por Deus. E eu ia te levar junto porque... Gente, a Mariana quase caiu, me desconcentrou aqui. No dia 3 de junho de 1993, o Jesse foi pego pela polícia pra interrogatório. E é importante a gente dizer que ele foi pego sozinho. Ele não tinha advogado pra acompanhar ele, os pais dele também não estavam presentes. Lembrando que ele era um jovem de 17 anos de idade, que tinha ali transtornos psicológicos, e mesmo se ele não tivesse esses transtornos, ele era um menor de idade, ele tinha que estar acompanhado de alguém. Esse é o Sol, a gente conhece? O Sol tá assim pra você. Girl, can't you see? To me. Primeiramente, os policiais disseram ali pro Jesse que eles estavam buscando informações, qualquer informação sobre o crime, e eles estavam oferecendo uma recompensa pra quem desse informações que levassem aos culpados. Depois disso, o Jesse foi submetido ao polígrafo. Sim, eles eram bem fãs de polígrafo nessa cidade, pelo jeito. E no início, ele tava negando qualquer envolvimento com o crime. Essa conversa
Conversa não, né? Esse interrogatório, sem supervisão nenhuma, acabou tendo um rumo inesperado. Ou esperado, né? Enfim, a polícia tava esperando alguma coisa do tipo. O Jesse, que chegou lá falando que não tinha nenhum envolvimento com crime, não tinha nenhum envolvimento com rituais satânicos, saiu de lá dizendo que ele tinha envolvimento com esse crime e que Damien e Jason também tinham cometido o crime junto com ele. Mais tarde, o Jesse disse como foi esse interrogatório. Não foi nada tranquilo, gente. O que rola? Os policiais contavam a história pra ele. Eles perguntavam, por exemplo, que horário os meninos... Enfim, o crime aconteceu. Ele falava, por volta do meio-dia. Aí os policiais falavam assim, não foi por volta do meio-dia, foi à meia-noite. Com o que os meninos estavam amarrados? Com cordas? Não tava com corda, era com cadarço. E esse processo foi se repetindo até o Jesse falar toda a história como os policiais sabiam que tinha acontecido. E o Jesse falou que quando ele não respondia certo, os policiais gritavam. Era uma situação assim, que o Jesse tava sem saber pra onde ir mesmo, até que em certo ponto o Jesse disse pra polícia exatamente o que eles queriam ouvir. Depois de várias horas de interrogatório, a polícia conseguiu gravar uma confissão do Jesse. E com essa confissão dele falando, envolvendo os meninos, a polícia entrou com um mandado judicial, pedido de mandado pro juiz, pra eles investigarem a casa dos três. Quando eles entraram na casa do Damien, gente, eles encontraram várias coisas de adolescente que gosta de rock, de coisas de terror. Uma coisa que eu achei, assim, bizarra é que em todo momento, assim, em todos os lugares que eu ia lendo sobre o caso, citava que uma das coisas, assim, um dos agravantes é que o Damien gostava de Stephen King. Porque ele gostava de Stephen King, então satanista na certa. Nossa, a gente tá ferrado então, né? Porque Stephen King amo. E isso era uma coisa, assim, bem importante. E também encontraram os materiais que ele usava ali pra estudar o Wicca. Ainda no dia 3 de junho de 1993, os 3 adolescentes foram presos preventivamente, acusados de 3 assassinatos. Aí lembra do Gary Gitchell, o inspetor-chefe da investigação, que eu falei com vocês que a gente ia ouvir mais falar o nome dessa pessoa, no caso? Então, no dia seguinte que os meninos foram presos preventivamente, ele participou de uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva foi perguntado pra ele, pelos repórteres, numa escala de 0 a 10, o quanto de certeza ele tinha de que aqueles meninos que tinham cometido o crime e das provas que eles tinham, né, pra acusar esses meninos. Ele disse que numa escala de 0 a 10, a certeza dele era 11. Bem, o que temos até aqui? Temos uma confissão feita sob pressão. O Jesse não fez essa confissão de bom grado, de forma tranquila, e até agora não temos nenhuma prova, não sei se vocês separaram. Não tem nada, assim, que foi encontrado na cena do crime, que coloca os meninos lá, que tenha DNA deles, nada. Eles não têm nenhuma prova física mesmo deles na cena do crime. E uma coisa que é bastante importante da gente pontuar é que, até agora, nenhuma pessoa da família foi considerada suspeita, não foi interrogada. E a gente que gosta, né, de casos criminais, a gente sabe que quando alguém é assassinado, é sequestrado, alguma coisa assim, geralmente se investiga as pessoas mais próximas daquela pessoa. Os familiares, os amigos. Nesse caso, não, gente. Nesse caso, desde o princípio, o medo e a investigação se pautou em culto satânico, em coisas do diabo. Em nenhum momento, outro viés da investigação foi considerado. No meio disso tudo, um funcionário de um restaurante lá de West Memphis, chamado Bojangles, o restaurante, não o funcionário. Ele falou que no dia em que os garotos desapareceram, um homem negro, todo sujo de sangue e todo cheio de lama, entrou completamente desorientado no restaurante e foi direto pro banheiro feminino. E esse homem deixou várias manchas de sangue pelo banheiro. Amostras desse sangue foram coletadas, mas não foi pra frente. A polícia não investigou mais sobre isso. E mais tarde, quando perguntaram dessas provas, né, dessas amostras de sangue, a polícia falou assim: perdemos, não existe mais, tá? Não tem mais amostra de sangue. Sem explicação, basicamente é isso. Perderam uma prova. Agora a gente vai entrar na parte dos julgamentos, e são 2 julgamentos que temos aqui, por quê? O Jesse, ele foi julgado num julgamento diferente dos outros 2, do Damien e do Jason. Por quê? Primeiramente porque o Jesse tinha uma confissão, ele confessou o crime, e outra, a polícia nesse caso não dá ponto sem nó. Eles queriam pegar evidências do julgamento do Jesse, confissão, testemunho dele, pra usar no julgamento do Damien e do Jason, pra ali ser certo deles serem presos. Porque eu não sei se vocês perceberam, eles não têm muita coisa além dessa confissão. Então a esperança deles era usar o julgamento do Jesse pra melhorar as coisas pra eles ali na hora do julgamento dos 2 meninos.
julgamento do Jesse foi em janeiro de 1994. Um júri foi selecionado ali pra julgar o caso. E o Gary Gitchell, olha ele de novo, que coisa agradável. Ele passou ali alguns trechos da confissão do Jesse no tribunal. E ele falou assim, realmente, tem algumas coisas que não estão batendo. Tem ali um nervosismo, alguma coisa que não condiz com a realidade? Até tem. Mas aí ele culpou o nervosismo e a confusão do Jesse na hora do que aconteceu, da confissão dele. Tudo era porque o Jesse estava muito confuso. Foram apresentadas ali fotos do crime, dos meninos, dos corpos, pro júri. Eles apelaram bem pro emocional mesmo de quem estava julgando, sabe? Além dessa questão do pacto satânico, mostraram ali as imagens para comover o júri. De que a justiça tem que ser feita e alguém tem que ser preso por esse crime. Mas até agora, não tínhamos uma prova, não é mesmo? Cadê prova? O que está acontecendo que ninguém apresentou uma prova até agora? Como é que só tem uma confissão meio torta, cheia de erros e confusa? Até que em certo momento, uma prova, reparem nas aspas, queridos, foi apresentada. Uma fibra foi encontrada no boné de uma das vítimas, que era microscopicamente compatível com uma fibra encontrada numa blusa do Damian. Uma outra fibra, que foi encontrada também na cena do crime, era microscopicamente compatível com uma fibra encontrada na casa do Jesse. Só que a própria funcionária lá, a própria responsável pela análise dessas fibras, falou que essa fibra poderia ser passada para a cena do crime de uma forma secundária. Não necessariamente foi diretamente eles que passaram. E ela também disse que vários tecidos, várias fibras podem ser microscopicamente semelhantes. Então, acabou que essa prova, a única prova mesmo que eles tinham apresentado, não era uma prova. No fim das contas, o júri considerou o Jesse culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau e ele foi condenado à prisão perpétua. O julgamento do Damian e do Jason aconteceu em fevereiro de 1994. Daí lembra que eu falei com vocês que um dos motivos do julgamento acontecer depois era que eles queriam usar o testemunho do Jesse e as coisas que ele falou no tribunal contra o Damian e o Jason no dia do julgamento deles? Então, só que rolou o seguinte, depois que o Jesse foi condenado, ele se recusou a deixar usarem as declarações dele e ele também não quis ser testemunha no julgamento dos meninos. Então acabou que, tipo assim, a coisa que eles tinham mais a favor deles, que era ali os relatos do Jesse, os policiais não tinham mais. A acusação não tinha mais. Mas acabou que a acusação se pautou muito nessa questão do ocultismo, dos gostos do Damian. Tudo que ele gostava foi questionado ali. Ah, por que você usa roupa preta? E ele falava, gente, porque eu gosto, no caso. Aí perguntavam por que ele estudava ocultismo. Ele explicou que ele gostava muito dessa coisa da ligação do Wicca com a natureza, ele gostava de saber mais dessas coisas, e era um gosto dele, sabe? Ele tava tentando explicar que, tipo assim, gente, é isso, eu sou isso aí, eu gosto desse tipo de coisa, eu fico bem de preto, por isso que eu uso preto. E tudo foi muito pautado assim, a acusação foi muito pautada nisso. No satanismo, porque ele era diferente, porque ele estudava Wicca e coisa e tal. Até que em certo momento foi apresentada também uma prova, que era uma faca, que foi encontrada ali num lago, atrás da casa do Damian. Essa faca alegaram ali que as serras dela eram compatíveis com os ferimentos que foram encontrados no corpo dos meninos. Só que essa faca não tinha DNA, a única coisa que se tinha foi encontrada atrás da casa do Damian e a serra era compatível com os machucados. Mas depois a gente fica sabendo, né, muito depois, tempo depois, mais pro final do caso, que naquele lugar, naquela vala que eles foram encontrados, tinham vários animais. Então, tinham animais, inclusive, que mordiam. Então, gente, eram seres humanos sem vida num lago, então provavelmente foram esses animais que causaram esses ferimentos e não uma faca. Não se tinha comprovação de que foi uma faca que fez aqueles ferimentos, mas essa prova foi usada ali na hora do julgamento. Até que uma testemunha de acusação surgiu e foi uma surpresa pra todo mundo, foi um baque pra todo mundo. Era um menino de 16 anos que disse que estava dividindo cela com o Jason. E ele alegou que o Jason, assim que chegou na prisão, confessou tudo, que tinha realmente participado do crime, que foi culto satânico e era isso mesmo que todo mundo tava achando, todo mundo tava desconfiando. A gente não pode afirmar nada disso, mas assim, propício pra polícia, né? No fim das contas, os dois também foram considerados culpados por homicídio em primeiro grau. O Jason também recebeu a pena de prisão perpétua e o Damian recebeu pena de morte. Obrigada. Tudo isso que eu contei pra vocês parece
absurdo, né? Então, talvez porque seja mesmo. E não é só a gente que tá achando absurdo, não. Em 1996, a HBO lançou um documentário chamado Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills, né? Paraíso Perdido, o assassinato das crianças na Robin Hood Hills, que é a floresta que eles foram encontrados. O documentário mostra mais sobre o caso e mostra também o quanto a cidade de West Memphis era influenciada pelo cristianismo e o quanto essa influência pelo cristianismo ser forte na cidade, o quanto isso influenciou em eles decidirem que seria um culto satânico que fez as crianças serem assassinadas. Com toda a repercussão do documentário, porque assim, o caso já tinha repercutido, tá? Porque é o caso de 3 crianças que foram mortas de forma completamente brutal, mas o que acabou acontecendo é que com esse documentário as coisas começaram a se expandir muito mais e as pessoas começaram a ver um outro lado dessa história. E todo mundo começou a ficar preocupado. Peraí, então quer dizer que 3 inocentes podem ter sido presos por conta desse assassinato, esse crime, e aí quem cometeu de verdade está solto por aí. A partir disso, por conta dessa comoção toda, as provas foram reavaliadas e muita coisa importante foi descoberta depois disso. Em 2007, um DNA que tinha sido encontrado na cena do crime foi reavaliado, né? Analisaram de novo esse DNA e descobriu-se, gente, que não pertencia a nenhum dos 3 meninos. Nem ao Damien, nem ao Jesse, nem ao Jason. Também foi encontrado no nozinho ali, que foi feito no cadarço para amarrar os meninos, um fio de cabelo. Esse fio de cabelo era compatível com Terry Hobbs. O Terry Hobbs era o padrasto de uma das vítimas. Aí, assim, é complicado terem encontrado um fio de cabelo dele na cena do crime, só que não tinha como culpar ele diretamente por conta disso, porque ele convivia com uma das vítimas o tempo inteiro. Quando você convive com uma pessoa, vai ter DNA seu nela, provavelmente. Que nem eu convivo com o Vitor, com certeza tem fio de cabelo meu no Vitor e vice-versa. Então isso não dá pra culpar o Terry logo de cara. Mas, que nem eu falei lá no começo do vídeo, a polícia não investigou a família. Como a família não foi investigada, a gente não sabe se o caso não tivesse tomado esse rumo do culto satânico, se tivessem feito uma investigação mais completa com os suspeitos ali em torno da vítima, a gente não sabe. Provavelmente esse caso teria uma resolução mais satisfatória. Por conta também dessa comoção toda, das provas encontradas, começou ali um pedido muito forte para que os 3 fossem julgados novamente, para ver ali se eles conseguiam inocência, porque novas provas, né, eles poderiam ter a inocência declarada. Todos esses pedidos foram negados, mas é nesse ponto que a história tem uma virada. Em 2010, os réus tiveram que tomar uma decisão, que era a seguinte: ou eles ficavam presos ali, de boa, esperando um novo julgamento, que só Deus sabe quando ia acontecer, que não tinha previsão mesmo, os julgamentos estavam sendo negados, e se eles fossem julgados também, eles poderiam ser acusados de novo, considerados culpados novamente, era uma possibilidade, ou então eles podiam aceitar fazer uma confissão de Alford. O que seria essa confissão de Alford? Eu nunca tinha ouvido falar e realmente parece que é uma coisa, assim, uma manobra que é feita raramente, que consistia no seguinte: eles tinham que confessar os crimes, se declarar culpados, daí eles iam ter uma pena suspensa de 10 anos. E pelo que eu entendi, eles já tinham cumprido 10 anos, né? Eles já estavam presos há quase 20 anos. Então, se eles aceitassem essa proposta, eles seriam soltos na mesma hora. Primeiramente, vendo isso, a gente pensa, pô, que incrível, né? Então, tipo assim, eles vão confessar e vão sair da prisão tranquilamente, finalmente eles vão estar livres. Mas não, gente, não é uma coisa incrível, não é uma coisa bacana. Por quê? Isso foi uma manobra muito esperta do Estado. Porque vamos supor que eles fossem a julgamento novamente. Eles seriam julgados e se eles fossem inocentados, eles teriam que receber indenização, tratamento psicológico. Eles ficaram quase 20 anos presos. Então, assim, eles perderam metade da vida deles, mais da metade da vida deles até aquele momento, presos por uma coisa que seria comprovada que eles não fizeram. Então ia dar ruim pro Estado, sabe? Ia dar muito ruim. Se eles confessassem com essa confissão de Alford, eles seriam libertos ali naquele momento, só que eles ainda seriam culpados por esse crime. Eles estariam com a ficha suja com esse crime e a investigação estaria fechada, porque teoricamente já teriam os culpados ali. Para que essa manobra fosse efetuada, os 3 tinham que aceitar. Ou eram os 3 ou era ninguém. O primeiro a aceitar, eu acho que eu não preciso nem dizer, era o Damien, porque ele estava no corredor da morte. A qualquer momento ele poderia morrer ali por conta disso. O Jesse também aceitou de boa se declarar culpado pra sair da prisão e tal. Mas o Jason, gente, ele não tava querendo confessar. O que é super entendível, porque ele tava achando
uma completa injustiça ele confessar por um crime que ele não cometeu e ficar por isso mesmo, porque eles iriam sair da prisão com uma mão na frente e outra atrás, sem nada ter feito, depois eles terem ficado quase 20 anos presos. No final das contas, o Jason aceitou o acordo, ele se confessou ali culpado pra ser livre, mas ele deixou bem claro depois disso que ele não fez isso por ele fez pelo Damien. Porque que nem eu falei, eles eram melhores amigos e o Damien estava correndo risco de vida. Se ele não confessasse, eles iam esperar um julgamento, sabe Deus quando esse julgamento ia acontecer e se ia acontecer. Por conta disso, o Jason acabou aceitando, mas ele não queria. Finalmente, em agosto de 2011, o Jesse, o Jason e o Damien foram libertos depois de 18 anos de prisão. E que nem eu falei lá no início do vídeo, o Ed Manson foi inspirado no Damien, né, que é o que foi considerado o principal ali, ele que recebeu a pena de morte, e o Ed foi inspirado nele. E quando a gente vê e a gente sabe dessa referência, a gente entende muito bem, assim, a semelhança entre os dois. O Ed, ele é considerado aquela pessoa estranha, bizarra, aberração, e quando alguma coisa acontece na cidade, o pessoal já vai em quem? No esquisitão. Ah, porque ele é o esquisitão, ele joga RPG, ele mexe com coisa do demônio, ele anda com uma camisa assim, com um diabão na frente, chamado Hellfire Club. Ou seja, gente, o que a gente vai achar desse indivíduo satanista? Com toda certeza. E eu vi também, eu acho que foi até no BuzzFeed que eu vi, os meninos da vida real, eles também jogavam RPG, o D&D, que é o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Ah, mas gente, eu tento falar, né? Eu tento sempre falar, mas eu não consigo, talvez. Eles jogavam, e nos anos 80 esse jogo foi considerado do demônio mesmo, assim. Foi demonizado pra caramba. E RPG é um negócio que o pessoal tem um preconceito, assim, com RPG, sabe? E o Ed, ele é um mestre ali. No que o RPG, gente, tem. Eu joguei poucas vezes, tá? Tudo bom? Beijo, Júnior e Andréia, que eu joguei com vocês. Eu joguei poucas vezes, mas tem ali uma pessoa que é o mestre, que vai comandar ali, dar as instruções pro jogo funcionar. E o Ed é essa pessoa. Ele joga como o mestre, ele vai comandando o jogo. E, enfim, gente, aí a gente vê que o Ed... Vou dar spoiler não, mas... Aquela coisinha do coração, a gente vê que mesmo a pessoa sendo... ela pode ser um amor de pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o que aconteceu em West Memphis foi nada menos do que preconceito, do que uma injustiça, até porque as provas mostravam que os meninos eram inocentes, sabe? Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continua na Terra do Medo. A gente vai deixar mais 2 vídeos aqui pra vocês continuarem assistindo. Um é o último vídeo que a gente lançou no canal, e o outro o YouTube tá recomendando pra vocês, ó, feito especialmente pra você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! O que é pra fazer, Mariana? Deixa o like, gente. Deixa o like, hein, gente? Já se inscreveu no canal? Pô, minha vida, minha paixão. Tchau!